Om Vajra Sattva Samaya Manupalaya Vajra Sattva Teno Tishta Didro Me Bhava Suto Kayo Me Supo Anurakto me bhava sarva siddhi me prayatsam sarva karma sutsame citam shriyam kuruhum ha 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 ho Bhagavan Sarva Tathagata Vajra Mame Munsa Vajra Bhava Maha Samaya Sattva Ahum Pe. Muito bem. Como a gente disse antes, a prática da autocura, a gente pode dividir ela em 4 partes, que é as preliminares, estágio de geração, estágio de realização e a conclusão final. Ok? Então, as preliminares a gente viu bem de leve, que é gerar motivação, acumular méritos, purificar as negatividades e se resume nesses 4 pontos e pedir as bênçãos. Depois disso a gente tem o começo do estágio de geração, que ele vai se dividir em purificação relativa, purificação absoluta, autogeração, na forma como a divindade, e depois a gente tem toda a parte em gerar nossas qualidades no seu máximo potencial. Então a gente vai ter o que é representado pelas flores de lótus, a sílaba semente, o símbolo, os Budas. Dessa forma representa as nossas qualidades que se desenvolvem ao seu máximo potencial dentro de nós. Isso assim, resumindo bastante. Depois disso, a gente tem o que é chamado estágio de realização. No estágio de realização, a gente vai ter, ele se divide em 4 partes, né? E só uma coisa antes disso, desculpa. O estágio de geração, normalmente, eles são chamadas as 5 partes que tem, as 5 iluminações, Chanchubnga em tibetano. Na verdade, são 5 coisas que a gente precisa nos familiarizar com. Mas o estágio de geração, isso em qualquer sadhana, tá? Na sadhana de Guhya Samadhi é assim, de Heruka, qualquer sadhana é assim. O estágio de geração você tem Teshinile Chanchupa, que é, na verdade, é primeiro o processo da... Primeiro vem a vacuidade, que é o Om Sobhawashuddha Sarvadharma Sobhawashuddham, purificação absoluta. Aí depois disso tem o lótus, a sílaba semente, o símbolo e o Buda. Okay. Então, exatamente como a gente tem na prática da autocura. Tanto no momento no qual nós nos geramos na forma da divindade, que não está descrito na recitação, mas é só em meditação, quanto depois, quando a gente gera as flores de lótus, primeiro vem o lótus, depois vem a sílaba semente, depois vem o símbolo, depois vem o Buda. Okay? Qualquer sadhana segue exatamente essa mesma ordem. Okay? Que representa, o lótus representa o recipiente, a sílaba semente representa o corpo muito sutil, a essência, o símbolo representa o corpo sutil, o Buda representa o corpo grosseiro. Então representa o desenvolvimento de algo profundo que potencial existe dentro de nós. Isso é o significado da sílaba semente também. Então a gente tem, durante o estágio de geração,
onde vamos gerar dentro de nós nossas qualidades ao seu máximo potencial, e nossas qualidades são representadas pelos que são chamados os 5 Jnani Budas. Então a gente vai ter 5 chakras, né? Chakra, na verdade, a palavra chakra quer dizer círculo, ou roda, né? Roda, que é onde se encontram os canais de energia sutil no nosso corpo. A gente vai ter, existem vários chakras no corpo, porém nessa prática ela coloca ênfase em 5. Então a gente vai ter o chakra da coroa, que é branco, da garganta, que é vermelho, do coração, que é azul, do umbigo, que é 3 dedos abaixo do umbigo, que é amarelo. O coração não é onde está o coração da esquerda, é no centro do peito, né? Na altura, exatamente onde tem o coração, que a gente tem no centro do peito, onde está o chakra do coração. O umbigo, 3 dedos abaixo do umbigo, que é amarelo, e o chakra secreto, que ele se encontra na base do canal central, que é na base da nossa coluna vertebral também. Ok? Então, na verdade, ele se encontra mais ou menos aqui, ele está bem baixo. Ok? A gente tem os 5 chakras, e cada um dos chakras, cada um dos pontos de energia do nosso corpo estão relacionados com certos venenos mentais e estão relacionados com certas qualidades. Ok? Então, na prática, a gente tem 2 ênfases que a gente vai colocar. Uma é em desenvolver as nossas qualidades relacionadas com cada um dos nossos chakras. E, naturalmente, quando a gente desenvolve uma qualidade, naturalmente a gente está eliminando uma negatividade. É como se eu tenho um lugar que está muito escuro e eu coloco luz. Onde entra a luz, a escuridão sai. Ok? Onde se gera amor, a raiva desaparece, ela deixa de existir. Onde gera generosidade, o que vai se eliminar naturalmente? A avareza. E assim por diante. Okay? Então depois tem a parte depois da prática, onde a gente coloca ênfase de novo para lembrar das negatividades. Mas o real é que através do processo da ênfase em gerar, em desenvolver as qualidades, naturalmente as negatividades elas são eliminadas. Porque quando você gera o antídoto e aplica ele, a doença naturalmente, o veneno, ele é eliminado. Okay? Então qual é essa relação que a gente tem principalmente? A gente começa pelo chakra da coroa, por exemplo. O chakra da coroa de cor branca e representa qual que é a qualidade que a gente vai desenvolver. É principalmente a sabedoria. A sabedoria, o infinito espaço interior, é a correta visão da realidade. É viver e se relacionar com tudo e todo de uma forma coerente. Por sua vez, eliminando a ignorância. Okay? No chakra da garganta, nós vamos desenvolver a satisfação e a concentração, que disso vai, e a palavra sagrada, isso vai eliminar o quê? A insatisfação, o desejo e o apego ilimitado. Desejo ilimitado, apego ilimitado e a falta de concentração. E a palavra violenta também. Tudo isso relacionado ao chakra da garganta. No chakra do coração, a ênfase é em desenvolver amor, compaixão, paciência, estabilidade, equilíbrio, okay? Alegria. Que essa alegria espontânea, isso vai eliminando o quê? A raiva, o ódio, o rancor, o nervosismo, a impaciência, a instabilidade interior, a tristeza, a depressão. Isso está conectado com o chakra do coração. Aí depois a gente vai ter no chakra do umbigo. Nós vamos então desenvolver generosidade e humildade, que por sua vez vai se opor à avareza e à arrogância. No chakra secreto, a gente desenvolve o poder de realização, que é a certeza em todas as ações, e o regozijo, que é a oposição a dúvida, medo, inveja e ciúmes. Okay? Então, o poder de realização, que é a certeza em todas as ações, ele é o antídoto para o medo e para a dúvida, e o regozijo é o antídoto para a inveja e para os ciúmes. Ok? Então, isso é agora
Existem outros detalhes que a gente pode entrar também, mas acho que para esse momento, essa é a primeira passagem, a primeira parte que tem. Fora isso, 5 Jani Budas estão representando o que são chamadas as 5 sabedorias, os 5 agregados, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso agora. O primeiro foco que a gente vai ter que ter é quando a gente primeiro vai começar a gerar a flor de lótus, depois o símbolo, depois a sílaba semente, a sílaba semente, depois o símbolo, depois o Buda, né? Lótus, sílaba semente, símbolo e Buda. Vai representar essas qualidades que vão se desenvolvendo. Então, quando a gente vai colocar, por exemplo, no coração, a sílaba semente Rum, um ponto de luz com o som de Rum, azul. A gente imagina que naquela sementinha ela tem todo o potencial que nós temos. Não é que a gente pega a sílaba de fora e coloca dentro de nós. Representa um potencial que nós temos. Por isso que ela é como uma semente que nós temos dentro de nós. Do quê? No coração é de amor, compaixão, estabilidade, paciência, equilíbrio, alegria espontânea. De todas as qualidades relacionadas ao chakra do coração. A gente imagina que essas qualidades vão crescendo e se desenvolvendo. A gente vai focar nisso. Então, quando a sílaba semente se transforma no símbolo, o símbolo se transforma no Buda. O Buda, o que ele representa? Ele representa essas qualidades desenvolvidas ao seu máximo potencial. Então, nós vamos gerar isso dentro de nós, imaginando que essas qualidades que fazem parte de nós vão gradualmente crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Ok? Isso é essa parte que é chamada, então, estágio de geração. Qual que é a diferença principal que acontece? Que quando a gente... Isso é só uma coisa, abre um detalhe que não é o momento para entrar, explicar melhor, mas a principal diferença que existe entre o estágio de geração e o estágio de realização é que no estágio de geração a gente imagina e no estágio de realização a gente faz acontecer. Então, agora, isso não é a diferença no caso da prática como a gente está explicando, tá? No começo, a gente ainda vai praticar imaginando, mas de onde vem esse nome, efetivamente, é que no estágio de geração a gente vai imaginar os ventos absorvendo, a gente vai imaginar o processo acontecer interno, e no estágio de realização efetivo é quando o vento absorve de verdade, quando a gente entra num estado de consciência mais profundo. E não apenas que a gente imagina isso. Ok? Mas isso é a diferença principal entre estágio de geração e realização. Na prática da autocura, essa diferença ela ocorre assim, numa forma preliminar, ou seja, numa forma para principiantes, né, que somos nós. A gente tem, primeiro, a parte que é o estágio de geração, onde a gente vai gerar essas qualidades dentro de nós. O estágio de realização, onde a gente vai, primeiro, usar essas qualidades desenvolvidas, que é o que faz a meditação nos 5 Jani Budas. E essa segunda parte é onde a gente vai, uma vez que a gente gerou essa energia, a gente vai direcionar ela, a gente vai usar essa qualidade dentro de nós. E essa parte ela é dividida em 4 partes também, que são chamadas as 4 iniciações. Que é a iniciação do vaso, iniciação secreta, iniciação da sabedoria e a iniciação da palavra. Iniciação da palavra, é isso. Isso é o que a parte do estágio de realização se divide nessas 4 partes. Okay? Nisso, a primeira parte é a iniciação do vaso, que é onde a gente vai estar fazendo uma purificação, ao mesmo tempo, num nível ainda um pouco mais grosseiro. Okay? Na iniciação secreta, a gente entra num nível de purificação sutil, que é o secreto, e a iniciação da sabedoria também no nível sutil. E a iniciação da palavra é uma purificação do corpo e da mente num nível muito sutil de consciência. Esse é o objetivo que tem através de... Simplificando bastante, se a gente for ver, purificação do vaso a iniciação do vaso, é onde a gente ainda vai fazer a prática, onde vai purificar nossas negatividades, desenvolver nossas qualidades num nível grosseiro. Iniciação secreta, iniciação da sabedoria, é onde a gente vai purificar nosso corpo e nossa mente, desenvolver nossas qualidades num nível sutil.
Iniciação da palavra é onde a gente desenvolve nossas qualidades e purifica nossas negatividades de corpo e mente num nível muito sutil. Ok? Assim, simplificando bastante, é isso que a gente vai fazer. Então, na prática, uma vez que a gente gerou os 5 Jnani Budas, né, a gente vai ter, então, a iniciação do vaso, que é dividida na iniciação de cada um dos 5 Jnani Budas. E a coisa mais importante nesse momento da prática é nós nos reconhecermos, nos identificarmos nessas qualidades profundamente desenvolvidas. Então, a gente começa por Buddha Mogassiddhi no chakra secreto, e a gente vai se identificar na imagem de Amoghasiddhi. Então, o significado que se usa é trazer o resultado para o caminho, né? Antes a gente fez aquele exemplo. Eu estou no jardim de infância, mas eu quero me formar. Então eu vou imaginar que eu já sou médico, que eu já sou aquilo que eu quero ser. Então eu trago aquela imagem para o momento presente e eu imagino como se eu fosse. Eu vou lá colocar o chapéu, e vou lá agir como se eu já sou engenheiro ou médico, o que quer que eu queira me formar. Eu faço como se eu já fosse. Eu vou agir como se eu já fosse. E vou me identificar naquela forma. Porque quanto mais eu agir como aquilo que eu quero me tornar, quanto antes eu me torno aquilo. Okay? Mesmo porque nós temos esse potencial. Então, primeiro nós vamos nos identificar nas qualidades de Buddha Mogassiddhi no chakra secreto, que é o regozijo, o poder de realização. Depois nós imaginamos então que as negatividades relacionadas ao chakra secreto são eliminadas. Depois disso, quando a gente faz o mantra, o ponto principal é a gente se conecta e se identifica em Buddha Mogassiddhi, que eu sou essas qualidades, eu desenvolvi essas qualidades. Depois a mesma coisa com Buddha Ratnasambhava no umbigo, então nos reconhecemos no estado de humildade, de generosidade. Depois a Akshobhya no coração, com amor, compaixão, paciência, estabilidade, alegria espontânea. Na garganta, Amitabha, com satisfação, concentração. E no coração e na cabeça, Vairochana, sabedoria. Okay? O ponto, assim, tem vários níveis que a gente pode fazer a prática, porém um dos pontos principais é a gente gerar essa identidade. Eu sou essa qualidade. Então, eu sou o poder de realização, eu sou humildade e generosidade, eu sou amor e sabedoria, eu sou amor e compaixão, estabilidade e paciência, eu sou satisfação e concentração, eu sou sabedoria. E por isso eu estou livre dos medos, da inveja, dos ciúmes, das dúvidas, eu estou livre da arrogância e da avareza, eu estou livre da raiva, do nervosismo, da agressividade, da tristeza, eu estou livre do apego e desejo ilimitado, insatisfação e da falta de concentração, eu estou livre da ignorância. Então, nós nos reconhecemos nisso. Lá no começo, o que a gente disse é autocurar o quê? A nossa identidade. Então, nós vamos gerar cada vez mais uma identidade que é baseada nas nossas qualidades. E no que a gente se identifica na qualidade, naturalmente a gente vai colocando distância para aqueles aspectos que são assim chamados as nossas negatividades, venenos mentais. Então, quando a gente faz o mudra da purificação, por exemplo, no chakra do coração, então a gente imagina que no chakra do coração a gente vai eliminar todas as negatividades relacionadas ao chakra do coração, como a raiva, o ódio, o rancor, a impaciência, o nervosismo, a agressividade, a tristeza, a depressão. A gente imagina todas essas negatividades, a gente dá uma forma a elas para nos ajudar nessa visualização, que se usa a forma de animais, nesse caso é a serpente. Okay? Azul escura, forma de fumaça, sujeira, e a gente imagina que a gente purifica isso. Alguém pode se perguntar, mas eu já não estou me visualizando como um Buda antes, como que eu purifico a negatividade? Isso é o que se chama nas práticas, que tem uma coisa, que tem um termo em tibetano, que é Selnan Yoba Ngagyal Chun Selhoba. Quer dizer, manter a aparência da visualização como um Buda, mas soltar um pouco o orgulho divino, a identidade. Então a gente serve, na verdade, para nos trazer de volta para cada vez a gente conseguir desenvolver essa identidade mais forte.
Porque mesmo que a gente se visualize como um Buda, a nossa identidade ordinária ela ainda está lá. Por isso que o estágio a gente ainda está no estágio de geração, a gente ainda está nisso. Então, vários momentos da prática, a gente vai cada vez mais se conectando de novo com o sagrado. Então, a gente imagina que toda essa negatividade sai. Quando a gente coloca para fora esses aspectos, a gente pode respirar ou com a boca ou com o nariz. Qual é a mensagem que a gente está dando para a gente mesmo? A raiva, a agressividade, o nervosismo não faz parte de mim. Eu posso viver sem isso. Eu posso colocar, isso não faz parte de mim. Então a gente visualiza, coloca para fora. E não vai ficar um vazio. Com o que isso é preenchido? Com amor, com compaixão, com paciência, com equilíbrio, com alegria. A gente vai preencher com algo. Okay? E quando a gente volta a esse momento, então a gente faz o mudra do Buda e nos reconhecemos nesse estado. O Buda não é um Deus que vem. Ele representa, nesse caso, nossa própria qualidade desenvolvida ao seu máximo potencial. Os 5 Jnana Budas representam nossas qualidades desenvolvidas ao seu máximo potencial. É aquilo que nós um dia vamos nos tornar ao desenvolver nossas qualidades. Então, a gente traz o resultado para o presente, para o caminho, e nos visualizamos e nos identificamos como esse Jnana Buda, reconhecendo. A gente visualiza o Jnana Buda no nosso coração, como Akshobhya, e o ponto mais importante é nos identificar nessas qualidades. Okay? Então, uma das coisas importantes para a gente ter um entendimento melhor da autocura é a gente poder entender melhor a relação dos chakras com os Jnana Budas, as cores, e o que isso representa. Para que quando a gente vá, por exemplo, e olha um mandala, né? Agora aqui eu não sei se tem uma imagem de um mandala fácil aqui em algum lugar, eu acho que aqui não. Tem? Ok, lá atrás, mas na mandala Kalachakra já complica um pouco mais. Mas se a gente pega um mandala, grande maioria dos mandalas, a gente vai olhar, o mandala ele tem 5 cores. Ele vai ser no leste ou branco, na maioria dos mandalas no leste é branco, no sul é amarelo, no oeste é vermelho, no norte é verde e o centro é azul. Então o que isso representa? O leste, branco, Vairochana, chakra da coroa, sabedoria. Sul, Ratnasambhava. Na sadhana a gente tem o mandala de Borobudur, onde o leste e o centro é diferentes, né? Então, a maioria dos mandalas que a gente for olhar, no centro está azul. Na prática da autocura, mandala de Borobudur, no centro é Vairochana. Existem mandalas que o centro é Amitabha, depende. Né? Mas se a gente fizer a explicação como o mandala de Borobudur, a gente vai ter no centro branco, o leste é azul, então é o coração, é Akshobhya, é amor, compaixão. O sul é Ratnasambhava, é amarelo. Então o que é a cor amarela? Humildade, generosidade. Vermelho, oeste. Qual que é a cor vermelha? É Amitabha. O que isso quer dizer? Eliminar o apego, o desejo ilimitado, insatisfação. Por isso, ter concentração e satisfação. O verde, que é o norte, representa o quê? Poder de realização, regozijo, eliminar o medo, eliminar a inveja, eliminar os ciúmes. E o branco representa eliminar a ignorância, desenvolver a sabedoria. Então, se a gente começa a ter um conhecimento melhor sobre as cores, os lados, tudo isso vai nos ajudando gradualmente a ter um entendimento melhor sobre a autocura. Mas o ponto importante nesse momento é nós nos identificarmos com essas qualidades. Isso é um dos pontos fundamentais, porque não é apenas visualizar dentro de nós, não é fazer um collage que a gente pega lá, imagina que a gente corta, que nem está na sadhana desenhado, o budinha lá, o símbolo, que a gente vai recorta e cola dentro dos chakras. O que a gente faz, na verdade, é a gente imagina que o nosso potencial está se desenvolvendo e nós nos reconhecemos naquela qualidade desenvolvida. Isso é importante a gente ter. Né? Então, através desse desenvolvimento, aquela negatividade ela é eliminada. A gente recebe as bênçãos e se identifica naquela qualidade plenamente desenvolvida.
quando a gente termina de se identificar nas qualidades relacionadas aos 5 Jnani Budas plenamente desenvolvidas, a gente vai fazer então o que é chamada a iniciação do Mestre Vajra. E a essência dessa iniciação é nós nos identificarmos que eu sou, então, a união dos 5 Jnani Budas. Já que eu tenho poder de realização, já que eu tenho humildade e generosidade, já que eu tenho amor e compaixão, satisfação e concentração e sabedoria, já que os meus 5 agregados são puros, já que eu desenvolvi as 5 sabedorias, que também estão relacionadas aos chakras, então eu sou um Buda, eu sou um ser puro. E nesse momento é quando então a gente vai gerar a identidade. É como dizer, todas as partes do livro estão aí, o que falta é o nome. Então eu vou dizer, eu, tendo todos esses aspectos puros, eu sou um ser plenamente realizado, puro. E eu me reconheço nesse estado, e eu me visualizo nesse estado. Nesse momento, quando a gente faz o mudra do abraço, né, que normalmente os dedos estão dessa maneira, a razão disso, uma das razões, é porque se visualiza que a gente está segurando o sino, que na mão esquerda, que representa a sabedoria, o dorje, o vajra, esse objeto que representa o método, na mão direita, e com o mudra do abraço, ele representa que a gente está segurando os dois, senão a gente se segura assim. É por isso que a gente acaba fazendo assim quando faz o mudra, ok? A maioria das pessoas não é que a gente está na hora com a prática, a gente tem o dorje e o sino, né? Mas por qual razão que no momento da prática a gente faz o abraço assim, o mudra do abraço assim e não dessa forma? É porque um dos significados é que representa que a gente está segurando o dorje e o sino nesse momento, ok? Então representa o dorje, o vajra, representa um método. Método é amor, compaixão e beatitude. Dentro dos ensinamentos do Tantra, a palavra compaixão, muitas vezes, ela quer dizer beatitude. Okay? Esse estado interior de beatitude. Então, tem até um termo que Tricaya Rinpoche usou agora, que é Tonnininje, que é vacuidade e compaixão. Que, na verdade, nesse contexto, a palavra compaixão, ela quer dizer beatitude. Mas é um método. O método é amor, é compaixão, é a grande alegria, porque mesmo amor e compaixão trazem um estado profundo de alegria interno também. Então, um método que é amor e compaixão. Na mão esquerda a gente tem a sabedoria, que é representado pelo sino, que é a correta visão da realidade. Método que também representa a energia masculina, sabedoria e energia feminina, que todos nós temos essas duas energias. E o mudra do abraço representa a união não dual de método e sabedoria, que é o que representa o estado iluminado. Então, nesse momento, a gente faz o mudra do abraço, que representa também que não existem mais inimigos. E nesse estado, o mais importante é nós nos reconhecermos como que é chamado de Vajradhara. Vajradhara. O que é o significado do próprio nome, Vajradhara? Vajra. Vajra, que quer dizer diamante. Literalmente, Vajra quer dizer diamante. Dhara é chanwa. Dorje chan em tibetano. Dhara quer dizer aquele que detém, que segura. O detentor do diamante. A palavra diamante, nesse contexto, ela quer dizer indivisível, indestrutível. Porque de todas as pedras, qual que é aquela mais resistente? É o diamante. Então é algo que é extremamente difícil da gente poder quebrar e separar. Dessa mesma maneira, isso representa o quê? A não dualidade de método e sabedoria. A não dualidade de beatitude e vacuidade. Esse é o significado da palavra Vajra. Dhara, detentor, aquele que possui a união de beatitude e vacuidade, de método e sabedoria. Esse é o significado de Vajradhara. Né? É que a gente tem essa ideia, é como se fosse... A gente acha que Vajradhara é alguém, né? Está lá no endereço, naquele lugar. Cadê o Vajradhara? Mas Vajradhara é como Buda se manifestou ao ensinar o Tantra, no aspecto de Vajradhara. Mas Vajradhara, qual que é o principal significado? Vajra, união não dual, de método e sabedoria. Dhara, aquele que possui. Dhara quer dizer segurar, aquele que possui a união não dual de método e sabedoria.
ok? Que é a mesma coisa quando em algumas imagens a gente vê a imagem onde tem o Buda em união, né? A união de pai e mãe. Quando a gente tem a união física, o que isso representa nesse caso? A imagem masculina representa o método, feminino representa a sabedoria. E a união dos dois representa a união não dual de método e sabedoria. Porque o amor, a compaixão, que é o método, e a sabedoria, que é a correta visão da realidade, tem que sempre ir juntos. E o estado iluminado é quando os dois se unem. Se a gente fosse falar uma outra coisa só, eu só vou dizer isso porque a gente falou sobre isso na aula de ontem do Bodhisattva Charyavatara, tá? Não vou entrar em detalhes, porque quem estava ontem vai entender, quem não estava não vou explicar agora. A gente viu que tem duas verdades, verdade relativa e verdade absoluta. Nós vivemos a realidade através da verdade relativa e absoluta porque vivemos numa mente dual. O que é um Buda é aquele que tem a união da verdade relativa e absoluta com uma coisa só. Isso também representa o método e a sabedoria. A parte do método é a parte do relativo, a parte da sabedoria é a parte do absoluto. E quando os dois se unem, representa o estado iluminado. Essa mesma união de método e sabedoria, de amor e compaixão e sabedoria, a gente vai encontrar nos mudras dos 5 Jnani Budas. A gente vai encontrar em todos os momentos, quando a gente faz o mudra de juntar as mãos, o mudra da prece. Quando a gente faz o mudra da prece, normalmente com os polegares para dentro, tocando a base do anular, porque pelo dedo anular passa um meridiano, um canal super importante, que é chamado o canal da beatitude. Okay? A gente toca a base do anular e a gente une as nossas mãos. Tem vários significados para isso. Trijang Rinpoche, por exemplo, explicou que um dos significados, quando a gente junta as mãos com os dedos para dentro, representa uma interdependência positiva para a gente poder, no estágio de realização, fazer com que os ventos se absorvam no nosso coração. Né? A gente junta as mãos, elas têm vários significados. Os dedos que se unem quando a gente se junta, todos os dedos se encontram, representam os 5 Jnani Budas, as 5 grandes mães, a energia masculina, a energia feminina, que se unem perfeitamente. Tem vários significados, mas principalmente quando a gente junta as mãos, a gente imagina método, amor e compaixão, sabedoria, correta visão da realidade, que se une de uma forma não dual. Ok? Então, também é beatitude e vacuidade que se une de uma forma não dual. Quando a gente faz os mudras, é muito mais claro o significado da união da realidade relativa e absoluta. Por quê? Nos mudra dos 5 Jnani Budas, vamos lá. Mudra de Amoghasiddhi. A mão direita é o mudra do destemor, de colocar o medo, né, para longe. E a mão esquerda, ela está no mudra da concentração meditativa. Né? Na verdade, a mão se encontra 3 dedos abaixo do umbigo e com o dedo apoiado em cima da mão. Então a gente vai ter o mudra do destemor com o mudra da concentração meditativa. De novo, mão direita é método, é relativo. Mão esquerda é sabedoria, absoluto. Então a mão direita está fazendo a ação, a mão esquerda ela está na concentração, na correta visão da realidade, que representa a sabedoria. Por isso que a gente for olhar nos mudras, eu tenho destemor, generosidade, estabilidade, concentração e sabedoria, que representa ensinar o Dharma. Okay? Então, se a gente olhar em todos os mudras, a mão esquerda, que representa a sabedoria, ela está sempre na mesma posição. Isso o que nos lembra? Que enquanto a gente fez uma coisa específica do Tantra, enquanto a gente cumpre as ações, que é o relativo, a gente está sempre em contato com a correta visão da realidade, que é o absoluto. Então, a gente nunca perde a aparência muda, é aquela de eliminar os medos, é aquela de generosidade, porém, o modo de apreensão é sempre o vazio de existência intrínseca. A gente nunca perde a percepção do vazio de existência intrínseca durante todo o processo. Isso é representado pelos mudras também. Então a gente vê a união de método e sabedoria. Está no mudra, quando a gente junta as mãos, quando a gente faz o mudra do abraço, em vários momentos a gente vai encontrar isso também, ok? Então, ao mesmo tempo que a gente fala qual que é o objetivo principal da prática, desenvolver amor e sabedoria. Amor, compaixão é o método, sabedoria é a sabedoria. Ok?
Então, quando a gente faz o mudra do abraço, representa que nessa união de método e sabedoria, que representa ter desenvolvido as nossas qualidades ao máximo potencial e ter eliminado completamente as negatividades, nesse estado não existem mais inimigos, que é o significado também do abraço. Mas o significado mais profundo é a união de método e sabedoria, okay? Que representa o estado iluminado. Então representa eu desenvolvi plenamente todas as minhas qualidades, eliminei completamente minhas negatividades. Alguém pode falar, mas não é verdade. Estamos trazendo o resultado para o caminho. Eu preciso gerar essa identidade dentro de mim. Eu vou cada vez mais me reconhecer neste estado. Ok? Isso é esse momento. Depois disso, nós temos então um momento que é chamado de iniciação secreta, iniciação da sabedoria e a iniciação da palavra. Indo direto na essência. Na iniciação secreta, a gente vai gerar um estado interior de beatitude através da energia masculina e feminina. E nós vamos unir esta beatitude com a vacuidade. O que isso quer dizer? Através de um estado de beatitude, por que fala-se tanto da beatitude? Quando a gente tem um momento de prazer, digamos que a gente vá e, desde um momento pequeno do prazer, que pode ser beber água quando está com sede, ou qualquer outro prazer que a gente tenha, físico mesmo. No momento do prazer, aquele instante do prazer, é um estado conceitual, intelectual da mente ou um estado espontâneo, não conceitual? Não é conceitual. E é um estado extremamente poderoso. Okay? Então o que ocorre é que a gente vai, através do prazer, levar a nossa mente para um estado mais profundo de consciência. O estado do prazer, ele é um estado profundo de consciência. E aqui tem até uma coisa que é interessante da gente observar. Eu acredito que uma das razões pela qual a gente acaba tendo tanto apego pelo prazer é que uma das características do prazer é o estado de não conceptualização. Quando a gente entra no estado de prazer, a gente deixa de ficar conceptualizando as coisas, deixa de ficar pensando no passado e no futuro, deixa de ficar dizendo isso é isso, aquilo é aquilo. Naquele instante, finalmente relaxa. O problema é que o prazer ele deve ser usado como um meio e não como um fim. E a grande maioria de nós vivemos o prazer como um fim. Então a gente acaba se tornando apegado ao prazer e a gente acaba virando escravo dele. Ok? Mas uma das razões pela qual eu acredito que a gente tem tanto apego pelo prazer é que se diz que o momento do prazer, o prazer em si, é uma das coisas, um dos aspectos mais perto, mesmo se ainda muito longe, do que pode se descrever do que é a experiência de um ser iluminado. Porque se a gente for observar, o estado do prazer é um estado de não conceptualização, no qual a gente não está desejando que nada seja diferente do que é. É um momento no qual a gente está em paz. É um momento no qual a mente não está pensando no futuro, não está pensando no passado, não está dando nome para as coisas, está simplesmente vivendo aquele momento. Okay? E é uma experiência forte. O perigo é a gente se tornar escravos do prazer. Okay? Então, o que ocorre? Quando a gente fala da união da beatitude e da vacuidade, o que quer dizer isso? Se eu gerar um estado de prazer, eu posso, com esse mesmo estado de prazer, é possível sentir raiva, sentir aversão, atração, apego, etc. É como dizendo assim, quando eu observo qualquer coisa, eu vou escutar o som do sino. Eu posso escutar o som do sino com alegria? Posso escutar o som do sino com tristeza? Também. Então, quando se diz eu estou escutando o som do sino com alegria, é como dizer a alegria escuta o som do sino. Okay?
Se eu vou escutar o som do sino com tristeza, eu posso dizer, a tristeza está escutando o som do sino. Ok? Então, nesse caso, o observador, qual é? É a tristeza ou a alegria. Na prática, qual que é o observador que a gente tem que gerar? O prazer, que a gente traduz em português como beatitude. Mas, efetivamente, uma das melhores traduções é prazer mesmo, porque quando a gente vê nos textos, onde eles explicam mais detalhadamente isso, todo o caminho ele se divide em como gerar prazer, beatitude, como gerar vacuidade, como unir a beatitude com a vacuidade, que é o significado da sílaba semente também. A bolinha que tem nela, que é o som do ma, representa a vacuidade, a natureza última dos fenômenos. A letra embaixo representa a verdade relativa, que é a beatitude, e a união das duas numa sílaba só representa a união de beatitude e vacuidade. Ok? O que é essa união? Então, como ocorre isso? O observador é a beatitude, esse estado de prazer profundo. E o que esse estado de prazer vivencia? A natureza verdadeira dos fenômenos, que nada existe de forma autônoma, intrínseca e independente. Okay? Sobre aquilo que a gente falou ontem e anteontem. Então, o que ocorre é, esse estado, ele é o estado mais potente que existe para eliminar a nossa própria ignorância num nível mais profundo. Então, o objetivo da iniciação secreta qual é? Gerar a sabedoria em um nível mais profundo de consciência. Porque enquanto a gente gera sabedoria num nível grosseiro, a gente vai se opor à ignorância num nível grosseiro. Se a gente gera sabedoria num nível sutil de consciência, a gente vai se opor à ignorância num nível sutil. Então, durante a iniciação secreta, o objetivo é gerar beatitude e, com esse estado de beatitude, realizar o vazio de existência intrínseca através da interdependência de todos os fenômenos. Então, ter essa realização. Eu estou indo para o significado mais profundo. Tá? Em outras palavras, um significado mais grosseiro, nesse momento a gente vai estar gerando o equilíbrio da energia masculina e da energia feminina, que é a energia masculina do método, a energia feminina da sabedoria, porque é através dessas duas energias que nós temos dentro de nós que gera-se esse estado interior de beatitude. Né? Para fazer um exemplo do que é essa beatitude, teve uma pessoa da Sangha, não é o caso de falar o nome, mas uma pessoa entre nós, não aqui no Brasil, mas como qualquer outra pessoa, não estamos falando de nenhuma pessoa que passa a vida inteira na caverna meditando ou que passou por anos, né? Cada um tem as suas marcas, o seu karma e a sua dedicação também. Mas que durante um retiro, enquanto fazia a recitação de mantras, teve uma experiência de beatitude. Como ocorre isso? Essa pessoa, quando ela veio me contar, ela até estava super meio sem jeito, porque é uma pessoa super educada, ao mesmo tempo, como se diz, tímida também e tal. Então ela veio me falar, ela falou, olha, eu tive essa experiência que foi, comecei a sentir um calor vindo debaixo do umbigo, esse calor foi subindo, e aquilo começou a gerar uma sensação de prazer, que a única forma que eu posso descrever é como se fosse um orgasmo que não acabasse nunca. E aquilo foi se difundindo por todo o corpo, sentindo aquela sensação de prazer em cada dedo da mão, em cada parte do corpo, em cada célula do corpo, completamente. E não tinha vontade de me mover mais nem 1 milímetro, nem nada, e aquilo era extremamente forte. Isso é um exemplo do que se chama de beatitude. Né? Se diz que a beatitude que se pode obter através da meditação é, na realidade, muito mais forte do que qualquer estado de prazer comum que se possa obter através da união física. Né? Então, existe esse processo. Por que se gera essa beatitude? Porque a beatitude é um estado profundo de consciência. A gente usa esse estado para gerar, então, para realizar isso. A gente usa a beatitude para nos levar a um estado de consciência mais profundo e, através dele, a gente vai realizar e observar a verdadeira natureza dos fenômenos. Seja que é a vacuidade. Então, por isso, na prática da autocura, a gente tem primeiro o Om Mani Padme Hum batendo as mãos. Né? Por que a gente usa o mantra Om Mani Padme Hum? Om representa corpo, palavra e mente.
mas também tem o significado de estar no começo dos mantras. Mani quer dizer joia, Peme quer dizer lótus. Na verdade, é joia no lótus. Não é o Mani Pema, não é o Mani Pemahum, é o Mani Padmehum, o Mani Pemehum. O E representa que está no. Então, quer dizer, se a gente fosse fazer uma tradução literal, é Om Dorje, joia no lótus, Hum. Essa é a tradução literal. O que isso representa? Joia representa energia masculina, lótus representa energia feminina. Energia masculina representa um método, amor e compaixão, beatitude. Energia feminina representa sabedoria, correta visão da realidade. Ok? Então tem sempre essa união, por isso que se usa esse mantra nesse momento. Ok? Então, no que a gente vai fazendo o mantra, batendo as palmas, descendo pelos chakras, representa a energia masculina que vai descendo do chakra da coroa até chegar no chakra secreto, e nesse momento tem o que são chamados dos 4 êxtases, dos 4 prazeres, se traduz 4 alegrias. Sim, mas na verdade a palavra correta não é alegria, né? Quando a gente entra em contato com um objeto de prazer, desde o prazer sensorial de beber algo que a gente gosta, até o prazer sensorial do prazer sexual, a gente chama de alegria ou chama de prazer? É prazer. É um êxtase, talvez seja a palavra melhor até. Então são chamados os 4 prazeres, os 4 êxtases, né? É que em inglês foi traduzido para joy e a gente traduziu para o português de alegria. Mas na verdade não é exatamente isso. Então, quando a gente fala desses 4 êxtases, se diz que quando a bodhicitta branca vai da coroa para a garganta, a gente experimenta êxtase. Quando vai da garganta para o coração, experimenta o êxtase excelente, choca. Quando vai do coração para o umbigo, a gente experimenta o êxtase supremo, especial. E quando vai do chakra do umbigo para o chakra secreto, onde se experimenta o que é chamado êxtase espontâneo. Em outras palavras, é um crescendo. A gente imagina no que a bodhicitta branca vai descendo, a gente imagina dentro do canal central, essa energia branca que vai preenchendo todo o nosso canal central descendo, e no que isso vai descendo tem uma natureza fresca, e vai gerando esse estado forte de prazer, de êxtase, e no que vai descendo vai aumentando cada vez mais. Enquanto existe esse êxtase, é o êxtase que, por sua vez, realiza a verdadeira natureza dos fenômenos. A gente não deve ficar apegado ao êxtase. Ele é um meio para a gente poder realizar a natureza dos fenômenos, ou seja, tudo é vazio de existência intrínseca. Nada existe de uma forma autônoma, independente. A gente realiza isso através desse estado de beatitude. Então a gente vai ter isso quando desce. Depois, quando a gente vai subir com o Mani Padme Hum, estalando os dedos, isso representa o momento no qual a gente vai ter então a bodhicitta vermelha, que é a energia feminina, que ela tem a natureza de calor, que em outras tradições é chamada como Kundalini, que sobe, e no que ela sobe debaixo do umbigo, de novo, ela vai subir, né, do chakra secreto de baixo, vai até o umbigo, a gente vai ter o êxtase, aí depois vai até o coração, a gente vai ter o êxtase excelente, até a garganta, o êxtase supremo, não supremo, o êxtase especial, e depois até o chakra da coroa, o êxtase espontâneo. Então, de novo, é um crescendo que vai vindo, por ter uma natureza de calor, ela sobe. Então, se a gente imagina uma coisa vermelho, que vai subindo até chegar no chakra da coroa. E a gente faz o mudra através estalando os dedos. Isso representa o quê? Representa o movimento dos ventos internos para fazer com que essa energia suba. Então, quando a gente gera esse estado, no que a gente vai, então, né, fazendo subir energia vermelha, isso vai cada vez mais tendo essa sensação de êxtase, que é um crescendo, e no que ele vai subindo, a gente vai, com isso, realizando a verdadeira natureza dos fenômenos e simplificando bastante o que a gente imagina
é que a gente gera esse êxtase e com ele a gente realiza a natureza da nossa própria realidade, dos fenômenos, e purificando a nossa mente e o nosso corpo num nível sutil. Depois disso a gente vai unir a energia masculina e feminina no chakra da coroa, na garganta, no chakra secreto, no umbigo e no coração, que é o que é chamado de iniciação secreta. E de novo, a gente então imagina que essas duas energias elas se unem e elas vão, na verdade, fazendo esse movimento até o coração. Então ela vai se unindo e vai absorvendo, absorvendo, e até que tudo se une e se absorve no coração. Isso nos leva para essa experiência profunda de união de beatitude e vacuidade, de êxtase e vacuidade, através do qual a gente vai purificar o nosso corpo e nossa mente ainda num nível mais sutil. Depois disso, a gente tem o que é chamado de iniciação da palavra, porque primeiro a gente focalizou na energia masculina, depois na energia feminina, depois na união das duas dentro de nós, gerando um estado de consciência ainda mais profundo. Então a gente imagina como se fosse um crescendo desse estado de prazer que vai aumentando cada vez mais e todo ele se absorve no nosso coração. E isso nos leva para estar experimentando esse momento no qual a gente imagina que todos os ventos de energia se absorvem no coração. E aí nesse momento a gente visualiza então, de novo, tem esse infinito vazio luminoso, e deste infinito vazio luminoso nós surgimos com um corpo puro e uma mente pura. Então é chamada, na verdade, esse momento é chamado de iniciação da palavra, é dado esse nome porque se diz, é uma experiência que está além das palavras, por isso que é chamada de iniciação das palavras. E a iniciação da palavra efetiva é atingir a iluminação. Quando efetivamente. Então, o que representa isso? Representa o estado da união, o estado da união do corpo muito sutil num estado puro e da mente muito sutil num estado puro. Okay? Nesse momento da prática, a gente coloca a mão direita no coração, sempre com o polegar tocando a base do anular, e a mão esquerda, a gente também fecha a mão com o polegar tocando a base do anular e apoia na cintura. O que representa esse mudra ao mesmo tempo? O fato da gente tocar a base do anular representa a gente lembrar de não ter apego à beatitude, porque é o canal da beatitude, lembrar que esse é um método e não um fim, um meio e não um fim, né? E representa também o fato de nós, no estado da iluminação, não ficar apegados a esse estado da iluminação, mas sim agir para o benefício dos seres, né? Então, nesse momento, a gente recita Om Vishwa Shanti Hum, que a tradução que a gente tem é pelo poder da verdade, paz e alegria agora e sempre. Se a gente fizesse uma tradução com significado, é pelo poder da verdade, que todos os fenômenos são interdependentes, união de beatitude, método e alegria, e beatitude e vacuidade agora e sempre. Paz é vacuidade, alegria é beatitude. Então, agora e sempre, desde agora para sempre, que é o estado iluminado. Então a gente fala que, na verdade, representa o estado da iluminação, representa esse estado final, que é chamado o estado de Buda, assim, por dizer. Okay? Então, representa a gente ter desenvolvido no nível muito sutil, ter purificado nossa mente. A iniciação da palavra representa purificar a mente e o corpo num nível muito sutil. Desse estado do corpo e da mente totalmente purificado e transformado num estado puro, num nível muito sutil, nós vamos então, mais uma vez, nos gerar num nível grosseiro para poder ser de benefício para os seres. Porque senão terminou a meditação, a gente está lá naquele estado puro, muito sutil, tem que de novo voltar para o dia a dia. Então esse é o momento no qual a gente faz a prece, Lama Kunjosum Lakia Sutirani Lasedori Sunechodon Achosunier Chotadadon Kecho Kuntu Jishin Rodonje. Isso faz parte já da parte da conclusão da prática, né? No qual nós vamos então, a própria prece era super clara, né? Tomo refúgio no Guru e nas três joias, Lama Kunjosum Lakia Suti. Rangni Lasedori Sunnecho. Eu surjo claramente na forma de Guru Buda, na forma da divindade, na forma de um ser iluminado, com Vajra e sino. O que quer dizer com Vajra e sino? Com método e sabedoria. Ok? Com o compromisso de manter
todos os ensinamentos, todos os dharmas do Sutra e do Tantra, e vou agir com o compromisso de agir para o benefício de todos os seres através das ações virtuosas. Então, desse momento da qual a gente sai, a gente passa desse estado que é chamado da clara luz, desse estado de êxtase e vacuidade, né? Nesse caso a gente está com o mudra do Vishwashanti, desse estado muito sutil, puro, a gente vai então nos gerar de novo num estado grosseiro, sempre mantendo a conexão com esse estado puro, sempre de uma forma pura, mas a gente vai gerar para o benefício dos seres. Então aqui eu me manifesto, é como renascer. Então na prática a gente tem um momento no qual representa a morte no começo, a gente renasce num estado puro. Quando termina tudo, de novo a gente chega nesse estado puro muito sutil, que é o Mahasukha, que é como se de novo a gente, de uma certa forma, entrasse no estado muito sutil, quase como se fosse uma morte. E de novo, desse estado muito sutil, no estado puro iluminado, nós vamos nos gerar e renascer de novo num estado puro, num nível grosseiro, com a dedicação de poder agir em cada momento do nosso dia para o benefício dos seres que estão à nossa volta. Okay? E com isso a gente conclui a prática. Okay? Depois tem uma parte que é o Om Ahum Pe, Om Hum A, que é um extra. Okay? Que eu não vou entrar na explicação disso agora. Tá? É um extra no sentido que ele pode ser feito ou não é obrigatório na prática, essa parte da prática. Okay? Representa o que é chamado da recitação Vajra. Mas não vamos entrar no detalhe sobre isso agora, ok? Então, o que eu gostaria de fazer, a gente acabou dando uma explicação, entrando em alguns pontos de uma forma mais profunda, mas ao mesmo tempo sem entrar em detalhes sobre a prática, e de poder fazer a prática juntos agora de uma forma condensada, rápida. A prática da autocura ela pode ser feita em silêncio, com recitação, sem recitação, com mudra, sem mudra, com gestos, sem gestos. Pode ser feita a versão extremamente longa, que demora um dia inteiro. Efetivamente, sim. Se a gente fizer a prática de uma forma extremamente longa, a prática deve demorar o quê? Umas 6 horas. Fazendo ela bem direitinho, com os mínimos detalhes em todas as suas passagens. A versão longa, normal, demora por volta de 1 hora, 1h30, fazendo com as preliminares tudo junto. A versão média demora por volta de uns 40 minutos. E a versão curta pode demorar de 15 minutos. A média demora uns 30 minutos. A versão curta pode demorar de 15 minutos a 5 minutos a 2 minutos. Né? E as práticas de meditação elas são ensinadas que devem ser feitas no começo de uma forma média. Quando a gente se familiariza com ela de uma forma média, a gente deve depois entrar em mais detalhes e fazer então de uma forma longa, entrando nos mínimos detalhes pelas várias passagens. Uma vez que a gente faz ela da forma longa e se familiarizou com a prática da forma longa, a gente deve fazer ela da forma curta, sem perder os detalhes como se diz, a qualidade em si, né, de cada parte que a gente tem também. Então, por isso que o processo é partindo do médio para o longo para o curto, mantendo a mesma qualidade da prática. Ok? Então, nós vamos agora fazer a prática, vamos fazer uma versão mais para o curto, principalmente por causa de uma questão de tempo que a gente tem agora também, e para mostrar como a gente pode também fazer ela de várias maneiras. Ok? Normalmente, a gente faz a prática da autocura cantando, agora a gente vai fazer ela recitando, isso também porque para mostrar como é possível fazer de outras maneiras também. Ok? Nos sentamos em uma posição confortável, com a coluna reta, porém não tensa. Quando a gente fizer a prática agora, para aqueles que não receberam ainda, isso serve também como transmissão da prática da autocura. Os ombros relaxados.
Cabeça levemente para frente. A boca relaxada. Os olhos levemente fechados, olhando para baixo. Observamos a nossa própria respiração. Nos relaxamos profundamente no momento presente, observando o ar que entra e o ar que sai. Visualizamos nosso corpo como um corpo de luz, com um canal central, 2 canais laterais, 5 principais pontos de energia, chamados os 5 chakras. No espaço à nossa frente, surge Guru Buda. Na aparência como nosso guru, inseparável de todos os seres sagrados, de todos os Budas, da mesma natureza de todos os Budas. Os 5 chakras de Guru Buda são perfeitamente equilibrados, e em cada um deles se encontra um dos 5 Jnani Budas, representando suas qualidades plenamente desenvolvidas. Pedimos as bênçãos a Guru Buda, tomamos refúgio. Desejamos profundamente desenvolver nossas qualidades para o benefício de todos os seres. Nos prostramos diante de Guru Buda, fazemos oferendas, admitimos abertamente nossos erros, regozijamos das ações virtuosas, pedimos que Guru Buda nos ensine, que fique conosco até o fim do samsara. Dedicamos nossos méritos a todos os seres sencientes, para que atinjam a iluminação. Pedimos a Guru Buda que nos abençoe. Raios de luz e néctar de 5 cores, branco da coroa, vermelho da garganta, azul do coração, amarelo do umbigo e verde do chakra secreto, se emanam dos 5 chakras de Guru Buda e se absorvem no nossos 5 chakras, abençoando nosso corpo, palavra, mente, qualidade e ações, abençoando nossos 5 chakras, criando assim as condições para que possamos desenvolver nossas qualidades ao seu máximo potencial, para assim beneficiar todos os seres. Locho sampo pagyo trashi pa tuche tempe trinle yarnoda pelge drolor zampe tseparache Pande lame shabla solvade Om a Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Uta Vardhani Shri Bar Varsa Manya Sarva Siddhi Om Om a Guru Buddha Siddhi Om a Guru Buddha Siddhi
Om A Guru Buddha Siddhi Hum. Om A Guru Buddha Siddhi Hum. Om A Guru Buddha Siddhi Hum. Purificação dos 5 elementos em nossos 5 chakras. Purificamos o vento no chakra secreto, purificamos o espaço no chakra da coroa, o vento no chakra secreto, o vento sopra, purificando o fogo no umbigo, o fogo cresce, purificando a terra no coração, a terra se esquenta, purificando a água na garganta, a água se evapora, indo até o chakra da coroa, onde se condensa, e desce por todo o corpo como uma chuva de néctar, purificando o corpo e a mente. Eyam Ram Lam Bam Ho Shude Shude Svoha Om Swabhava Shuddha Sarva Dharma Swabhava Shuddhoham. Om, todos os fenômenos são da natureza pura. Eu sou da mesma natureza pura. O inteiro universo se dissolve em luz. Nosso corpo se dissolve em luz. Nossa mente grosseira se dissolve em luz, nossa mente sutil se dissolve em luz. Não existe nada mais que um infinito vazio luminoso. Por sua vez, vazio de existência intrínseca e inseparável de uma profunda beatitude, de um grande êxtase. Eu sou, nós somos, a união não dual de beatitude e vacuidade. O corpo da verdade, o Dharmakaya. Inspiro. Expiro. Da união de beatitude e vacuidade da clara luz. Para beneficiar todos os seres, precisamos nos manifestar com um corpo mais grosseiro. Surgimos como um feixe de luz. Para beneficiar todos os seres, necessitamos de um corpo ainda mais grosseiro. Decidimos então renascer em uma flor de lótus, com assento de sol e de lua, que na sua união se torna de uma cor rosa. Nos direcionamos e entramos nele, surgindo na forma como a sílaba Hum, que gradualmente cresce. E surgimos então na forma como um feixe de luz azul, que cresce ainda, e surgimos na forma como Vajrasattva, o ser de diamante, um ser puro, com um corpo de luz. Temos um canal central forte, 2 canais laterais mais fracos, 5 chakras perfeitamente equilibrados. Em cada um de nossos chakras surge uma flor de lótus, representando nossos canais sutis perfeitamente equilibrados. No chakra secreto surge uma flor de lótus verde de 32 pétalas. No umbigo, uma flor de lótus amarela de 64 pétalas. No coração,
uma flor de lótus azul de 8 pétalas. Na garganta, uma flor de lótus vermelha de 16 pétalas. E no chakra da coroa, surge uma flor de lótus branca de 32 pétalas. Pamle pema jangu, pamle pema jangu, pamle pema serpo, pamle pema serpo, pamle pema ngompo, pamle pema ngompo, pamle pema marpo, pamle pema marpo, pamle pema carpo, pamle pema carpo. Nas flores de lótus, nos 5 chakras, surgem as sílabas sementes dos 5 Jnani-Budas, a essência de nossas qualidades. Surgem na forma de um ponto de luz que vibra com o som. Om branco na coroa, a A vermelha na garganta, Rum azul no coração, Chama amarela no umbigo e Ri verde no chakra secreto. Om Ahum Chama Ri. As sílabas sementes crescem e se transformam nos símbolos, representando nossas qualidades que se desenvolvem. No chakra secreto surge um Vajra duplo verde, marcado pela sílaba Ri, que vibra com o som de Ri. Os símbolos têm os aspectos dos símbolos, porém a natureza de luz. No umbigo surge uma joia amarela, que vibra com o som de Cham. No coração, um Vajra azul, que tem o som de Rum. Na garganta, uma flor de lótus vermelha com o som de A. E na coroa, uma roda do Dharma branca com o som de Om. Rile natso dorje jangu ri, tramle norbu serpo tram, honle dorje ngompo hong, ale pema marpo. Omle corlo carpo om. Os símbolos se transformam nos 5 curadores supremos, os 5 Jnani-Budas, representando nossas qualidades desenvolvidas ao seu máximo potencial. No chakra da coroa surge Vairochana branco com o mudra de ensinar o Dharma. Na garganta, Amitabha vermelho com o mudra da concentração meditativa. No coração surge Akshobhya azul com o mudra da estabilidade interior. No umbigo, Ratnasambhava amarelo com o mudra da suprema generosidade. E no chakra secreto surge Buda Amoghasiddhi, de cor verde, com o mudra do destemor. Om Korlo Nanse Dorje, Apema Che Dorje, Hun Dorje, Mikyo Dorje, Tram Norbu Rinchun Dorje, Rinatso Dorje, Toyun Dorje. Lama Toyun Dorje Kin. No chakra secreto, com as bênçãos do Supremo Curador, Guru Buda Amoghasiddhi, de cor verde, com o mudra do destemor, purificamos todas as negatividades relacionadas ao chakra secreto. Especialmente purificamos os medos, todos os medos, as dúvidas,
os ciúmes, a inveja e todas as doenças relacionadas ao chakra secreto, os purificamos na forma de pássaros, garudas verdes escuros, fumaça preta e sujeira. Recebemos todas as bênçãos do Supremo Curador Guru Buda Mogassiddhi na forma de luz e néctar verde, que preenche nosso corpo e nos traz o poder de realização, a certeza em todas as ações, o regozijo, a felicidade pela felicidade de cada um. A sabedoria que tudo realiza e o agregado puro dos fatores composicionais. Om Amoghasiddhi Hum, Om Amoghasiddhi Hum, Om Amoghasiddhi Hum, Om Amoghasiddhi Hum, Om Amoghasiddhi Hum. Lama Rinpoche Dorje Khen. No chakra do umbigo, com as bênçãos do Supremo Curador Guru Buda Ratnasambhava, de cor amarela, com o mudra da Suprema Generosidade, purificamos todas as negatividades relacionadas ao chakra do umbigo. Especialmente purificamos a arrogância, sentimento de superioridade, a avareza material, intelectual, emocional, espiritual. E todas as doenças relacionadas ao chakra do umbigo os purificamos na forma de cavalos amarelos escuros, fumaça preta e sujeira. Recebemos todas as bênçãos do Supremo Curador Guru Buda Ratnasambhava na forma de luz e néctar amarelo, que preenche o nosso corpo e nos traz a humildade, a generosidade de dar materialmente, de dar amor, de dar proteção, de dar o Dharma, o caminho espiritual, a sabedoria da equanimidade e o agregado puro das sensações. Om Ratnasambhava Hum, Om Ratnasambhava Hum, Om Ratnasambhava Hum, Om Ratnasambhava Hum, Om Ratnasambhava Hum. Lama Mikyo Dorje Khen. No chakra do coração, com as bênçãos do Supremo Curador Guru Buda Kshobhya, de cor azul, com o mudra da estabilidade, purificamos todas as negatividades relacionadas ao chakra do coração. Especialmente, purificamos a raiva, o ódio, o nervosismo, a agressividade, a impaciência, a instabilidade interior, a tristeza, a depressão e todas as doenças relacionadas ao chakra secreto, ao chakra do coração, as purificamos na forma de serpentes azuis escuras, fumaça preta e sujeira. Recebemos todas as bênçãos do Supremo Curador Guru Buda Kshobhya na forma de luz e néctar azul, que preenche nosso corpo e nos traz amor, compaixão, paciência, estabilidade interior, alegria espontânea, o agregado puro da consciência e a sabedoria do Dharmadatta, a mente em seu estado puro. Om Akshobhya Hum, Om Akshobhya Hum,
Om A Akshobhya Hum. Om A Akshobhya Hum. Lama Chodorjikin. No chakra da garganta, com as bênçãos do Supremo Curador Guru Buda Amitabha, de cor vermelha, com o mudra da concentração meditativa, purificamos todas as negatividades relacionadas ao chakra da garganta. Especialmente purificamos o apego ilimitado, o desejo ilimitado, a insatisfação, a falta de concentração, a palavra violenta e todas as doenças relacionadas ao chakra da garganta, as purificamos na forma de galinhas vermelhas escuras, fumaça preta e sujeira. Recebemos todas as bênçãos do Supremo Curador Guru Buda Amitabha na forma de luz e néctar vermelho, que preenche nosso corpo e nos traz a satisfação, a concentração, a palavra sagrada, o agregado puro e a sabedoria do discernimento. Om Amitabha Hum. Om Amitabha Hum. Om Amitabha Amitabha Hum. Om Amitabha Hum. Lamananze Dorjikin. No chakra da coroa, com as bênçãos do Supremo Curador Guru Buda Vairochana, de cor branca, com o mudra da sabedoria, purificamos todas as negatividades relacionadas ao chakra da coroa. Especialmente, purificamos a nossa ignorância, a visão errônea da realidade, a falta de espaço interior e todas as doenças relacionadas ao chakra da coroa, as purificamos na forma de porcos pretos, fumaça preta e sujeira. Recebemos todas as bênçãos do Supremo Curador Guru Buda Vairochana na forma de luz e néctar branco, que preenche nosso corpo e nos traz a sabedoria, a correta visão da realidade, o infinito espaço interior, o agregado puro da forma e a sabedoria clara como um espelho. Om Vairochana Hum. 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 Em um instante, surgimos como Vajradhara, o detentor do Vajra, da união de beatitude e vacuidade, de método e sabedoria, com o mudra do abraço, representando que nessa união não existem mais venenos mentais, que nossas qualidades foram desenvolvidas ao seu máximo potencial e assim não existem mais inimigos, internos ou externos. Iniciação secreta, iniciação da sabedoria. Visualizamos que a energia masculina do método desce do chakra secreto ao chakra, do chakra da coroa ao chakra secreto. Depois a energia da sabedoria, da bodhicitta vermelha, sobe do chakra secreto ao chakra da coroa, durante o qual experimentamos uma sensação de beatitude e vacuidade, purificando o corpo e a mente em um nível sutil. Depois, a energia masculina e feminina se unem no chakra da coroa, da garganta, secreto, do umbigo e no fim se unem no coração, onde toda a energia acumulada se absorve. Experimentamos mais uma vez a união de beatitude e vacuidade profunda,
purificando o corpo e a mente em um nível ainda mais sutil. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mahasukha 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 Hum. Om Vishwa Shanti 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 Hum. Pelo poder da verdade, paz e alegria agora e sempre. Em um instante, da união de método de sabedoria, beatitude e vacuidade, surgimos na forma de um ser puro, com um corpo grosseiro, com a intenção de agir para o benefício de todos os seres que nos encontrem. Possamos, através de nossas ações, beneficiar todos aqueles que encontremos, com nossas palavras, com nossas ações, com nossos pensamentos. Lama kuncho sumla kyapsu chi rangni lase dotri sumne cho donga cho sun nyercho tada dom yecho kundu chi shin drotenje dorna ditsu namkara gewe tso chinye sapa tei nyorto da norbo panzo shamba larkene Lame lamge rimpa tarchish Nimo dele tsendele Nime kuyan delekshi Delekpe kuncho sumki jingilo Kuncho sumge ngodrupso Kuncho sumge trashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos, possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações, possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Concluímos assim, então, a prática da autocura. A gente acabou fazendo uma versão mais curta, média, porque com a explicação um pouco mais longa. Quando a gente tem um pouco mais de familiaridade com a prática, a gente pode, na verdade, fazer ela sem... Porque a gente faz a visualização enquanto tem a recitação, então não tem a necessidade de ter esse tempo no meio enquanto tem a explicação, né? E é possível fazer a prática de uma forma extremamente breve também. Fazemos ela extremamente breve? Uma vez só? Ok. Bem rapidamente, então. Só para mostrar como é possível também. Locho sambo pagyu trashipa tuche tempe trinle yarngoda pege drolo zambe zebrache pande lame shabla solwade Omo a guru vajradara sumati muni shasane kar uta vardanye shribada varsa manya sarva siddhi hum hum Om a Guru Buddha Siddhi Hum. 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 Om a Guru Buddha Siddhi Eyam Ram Lamba Ho
Shuddha Shuddha Swaha Om Swabhava Shuddha Sarva Dharma Swabhava Shuddha Pamle Pema Django Pamle Pema Serpo Pamle Pema Ngompo Pamle Pema Marpo Pamle Pema Karpo Om Ahum Tramri Rile Natso Dorje Djangurri Tramle Norbo Serpo Tram Honle Dorje Ngompo Hon Ale Pema Marpo A Omle Korlo Karpo Om Om Korlo Nanse Dorje A Pema Che Dorje Hum Dorje Mikyo Dorje Tram Norbu Rinchun Dorje Rinatso Dorje Toyon Dorje Lama Toyon Dorje Ken Om A Moga Siddhi Hum Lama Rinchun Dorje Ken Om A Ratna Sambhava Hum Lama Mikyo Dorje Ken Om A Akshobhya Hum Lama Che Dorje Ken Om A Amitabha Hum Lama Nangze Dorje Ken Om A Veiro Chana Hum Om Mani Padme 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 Hum Om Maha Sukha 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 Hum Om Vishwa Shanti Hum Lama Kuncha Sumla Kyapsu Chi Rani Lase Dotri Sungne Cha Donga Chosun Nyercha Tada Do Gecho Kundu Chishin Droden Chi Dorna Ditsu Namkara Gewetsa Chinye Sapa Tei Nyurtu Da Norbo Banzo Shamba Larkene Lame Lamge Rimpa Tarchin Nimo dele tsendele nime kunyandele Kuncho sumgi jingilo Kuncho sumgi ngodrus Kuncho sumgi trashisho. Então essa é a forma breve, em 4 minutos. Então dá para fazer ainda mais rápido, querendo, né? E o interessante é que quanto mais a gente faz a prática, mais familiaridade a gente tem. É possível fazer a prática de uma forma breve, sem perder o significado e a passagem de cada parte, né? Então, se diz que os grandes mestres da linhagem Kadampa, seja que é antes de Lama Tsongkhapa, né? Eles meditavam sobre todos, eles conseguiam passar todos os estágios necessários do caminho, ou seja, relacionar corretamente com o Guru, a preciosidade dessa vida, a impermanência, a karma, etc., bodhicitta, até a iluminação, no tempo que era necessário para eles subirem na sela de um cavalo, né? Então, isso é o exemplo que se dava disso, né? Mas é um fato, por quê? Repetição, né? Depois a gente pode chegar, né?
Oma Guru Buddha Siddhi Om Yarana Banshu Deshu Swapam Navima Jangam Navima Sarapam Navima Ampam Navima Marpam Navima Karp Oma Hun Ram Rile Nada Doi Jangure Rana Nasa Bata Hune Doji Ngum Navima Rona Karoka On Corona Saja Bima Chodoji Hun Doji Nika Doji Tano Rajana Rin Nada Doi Tino Doji Mamoga Siddhi Marana Sama Makshima Mamito Maveiro Chano Omani Pema Massa Com Bishwa Shanti Hum. Ok? Então isso é uma forma que é possível, mesmo tendo a concentração, fazendo sem perder cada passagem. O objetivo não é fazer rápido. Mas o que eu quero dizer ainda mais nos tempos de hoje, onde sempre falta tempo, na verdade a gente dá prioridade para coisas diferentes, é possível, diante disso, a gente pelo menos poder ter a prática completa. Isso é importante também, isso nos ajuda. Então, Lama Gangchen, com grande compaixão, com grande carinho, ele nos deu a possibilidade de poder fazer de uma forma curta, extremamente breve, fazer de uma forma média, fazer de uma forma extremamente longa. Se a gente for fazer a prática longa, como eu disse, demora umas 6 horas, fazendo ela bem longa, aí tem todas as preliminares, com todo o cuidado. A gente fez no último retiro dos 3 aspectos, a gente fez as preliminares com calma, demorava 1h30, só a parte das preliminares. Aí depois tem a parte no qual a gente faz o pedido das bênçãos, aí vai lá e faz vários mantras pedindo as bênçãos do Guru, se concentra nisso. Aí depois tem as purificações, faz as 7 práticas de purificação. Aí depois tem a parte nas 3 transformações, faz cada parte com calma dessa parte. Aí depois vai fazer a geração do lótus também, faz lá mínimo 5 vezes em cada um, cantando devagarzinho. Sílaba semente, a mesma coisa. Aí chega nos Budas depois, vai fazer várias vezes o mantra de cada um deles, concentra com meditação com calma em cada um dos 5 Jnani Budas. Então isso nos permite, na verdade, ir fazendo depois de uma forma profunda. E quanto mais a gente puder fazer de uma forma profunda, aí com mais detalhes, depois quando a gente fizer de uma forma mais curta, tudo aquilo está dentro. Então isso que é incrível. Uma coisa só que eu acabei não dizendo é, antigamente, nem tanto antigamente, ou melhor, antigamente as práticas de meditação eram, as sadhanas, que é meditação com recitação, era pouquíssima recitação e muita visualização. No decorrer dos anos, foi se perdendo a capacidade de visualizar. Então o que aconteceu? Para não perder o que deveria ser visualizado, os mestres começaram a transformar o que era visualização em recitação, para poder manter a tradição daquilo que tinha que ser visualizado, né? Então, fazendo um exemplo, tem uma parte da prática que é chamada oferenda interna. Na prática de Yamantaka, a versão curta daquilo que hoje em dia se recita é Om Reshti Vritane Nahum Peon Sabhavasha Sarvadharma Sabhavasha Dvat Tom Panyido Gyoto Bengalaya Melon Raleme Alemigo Gyo Sungitendo Alejamento Bakar Puteinando Shanga Desenha Tedagitendo Om Mahon Rangi Tu Gyon Leza Cholon Yome Parto Benang Zena Shinko Ige Sum Leza Rebedor Sung Netemba Balon Deshma Hum Kadorino Gikyancha Edu Tido Barchão Gima Barchim Pelwar Gyuro Mahum. Essa é a versão bem curta. Tem a versão mais longa, que é pelo menos umas 4 vezes mais longa. Mas o original, o que tem que ser recitado é Om Reshti Vritane Nahum Peon Sabhavasha Sarvadharma Sabhavasha Doha Om Mahum. Todo o resto é a visualização, é a descrição da visualização. Então a descrição da visualização pode ser feita de uma forma mais longa ou de uma forma mais curta. O que Lama Gangchen fez foi que as sadhanas gradualmente se transformaram em muita recitação e pouca visualização, para a maioria das pessoas. Então o que ele fez foi trazer de novo pouca recitação e mais visualização, indo para a essência daquilo que a gente precisa fazer. Essa é a razão pela qual o mestre de Tashilhumpo, quando eu contei antes, ele disse, se a gente tem que praticar mesmo é assim, porque a gente tem muita coisa para recitar e no final não consegue visualizar direito, né? Então isso é importante a gente ter. Então a gente tem um instrumento extremamente precioso nas nossas mãos, né, de tudo aquilo que Lama Gangchen nos deu até hoje, que é muita coisa preciosa. Eu acho que esse é o maior presente que ele pode ter nos dado, que ainda está aí. Então é importante a gente poder, né, usar. E uma das coisas especiais também que Lama Gangchen ele deu, desde que ele criou a prática da autocura, ele transmitiu ela, ele deu também a permissão para que possa ser praticado mesmo sem ter recebido a iniciação. Então isso é uma bênção especial que vem dele também, então isso nos permite poder fazer dessa maneira. Claro que é possível receber iniciação, que isso ajuda, a transmissão que eu dei hoje também ajuda, mas a gente tem essa permissão de fazer essa prática. E é algo muito especial também, porque é muito difícil a gente ter uma prática de meditação onde a gente é o primeiro da linha de uma linhagem direta. A linhagem curta vem Borobudur Lama Gangchen, nós. Né? Então,
Isso é algo que é extremamente difícil. Normalmente, a gente vai ter uma linhagem que ela é longa, né? E se diz que quanto mais longa é a linhagem direta de uma prática, mais a gente precisa de esforço para a prática mais fraca se torna a bênção, por um lado. Depende da prática. O contrário com a prática de Heruka e Vajrayogini. Mas isso agora não vou entrar nos detalhes disso. Se diz que na prática de Heruka e Vajrayogini, quanto mais longa é a linhagem, mais forte se torna a prática em relação a isso. Mas nesse caso, a gente tem acesso a algo que foi vivido, realizado nos nossos tempos. Então, a gente tem a possibilidade de poder entrar direto nisso, né? Quando a gente faz o começo da prática, a gente faz Locho Samapagirajipa, por que a gente faz apenas esse mantra? Porque a gente está no começo da linhagem. Daqui a algumas gerações vão ter uns 3 mantras aí, pelo menos, uns 4 mantras, que é os mantras da linhagem de todos os mestres até ter o começo, né? Então, acho que isso é algo que a gente tem uma preciosidade enorme. E depende o quanto que a gente vai usar e a forma como a gente vai usar ela. Ok? Então, meu pedido aqui para pratiquem, de cada um dentro da própria possibilidade, como o Lama Gante diz, que tentem, experimentem, se for de benefício, continuem. Lembrem que não existe nada que não possa ser entendido, que não possa ser explicado, porém requer o seu tempo e o seu processo para a gente poder também estar entendendo cada parte. Porém, as meditações do Tantra são um pouco como a tecnologia, não é porque a gente não entende que não funciona. Ok? Então, por isso é importante a gente praticar, ter a experiência. Ok? Então, vou fazer agora a dedicação final. Eu gostaria só de dizer que quando terminar hoje eu não vou ter a possibilidade de receber as pessoas, porque eu tenho que ver os meus avós. E eu dou prioridade quando eu venho aqui para o Brasil para estar no Gompa com todo mundo. Então, o momento que eu tenho para ver eles, eu tenho que ir, não posso chegar lá às 10 da noite. Né? Ok? Jetsun lame kutse rapten chi namkar tinle chochur gepada losan tempe drome sasomgi drove munsel tato negyurchi nimo dele tsendele nime kuyan delekshi ninsen takto delekpe Kuncho sumki jingilo, kuncho sumgi ngodruk sol, kuncho sumgi trashisho. De sol a sol, a noite ou ao meio-dia, possam as 3 joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as 3 joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as 3 joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Uma coisa rapidamente, já que hoje eu não posso ficar para receber cada uma das pessoas, gostaria que a gente fizesse como se faz tradicionalmente, porque também aprende também, porque os únicos lamas que eu conheço que recebe todo mundo depois do ensinamento é Lama Gante e eu. Eu nunca vi ninguém fazer isso em nenhum contexto, em nenhum lugar. Na verdade, isso não existe em nenhum lugar. Eu pessoalmente, com os meus mestres, nunca tive isso. Agora que eu tive com o Trijang Rinpoche, eu tenho uma relação perto com ele, próxima. Eu precisava conversar com ele, esperei 5 dias para ter um momento, para poder ir lá. Não tem isso, não, vem cá, não existe isso, né? Ou vamos lá no trono, não existe essa coisa de ir. Então é uma coisa que a gente tem aqui, o Lama Gante tem, eu seguindo ele também, que eu acho muito bom. Mas tradicionalmente como se faz é que quando quem ensina chega, como a gente faz normalmente, todo mundo levanta. No caso, a gente faz na Mogurubie, normalmente se fica em silêncio também. E quando termina o ensinamento, tradicionalmente todo mundo levanta em silêncio, o mestre sai, aí depois... Não, depende. A prostração ela é só feita no quê? Se a gente está numa continuidade de ensinamentos, que são vários dias, então se faz prostração no começo e faz prostração no final. Quando é o último dia de um ensinamento, aí não se faz prostração. Do mesmo dia que na despedida, quando a gente vai se despedir do mestre, não se faz prostração. Porque é uma interdependência positiva para poder rever o quanto antes. Esse é o significado. Então, hoje o ensinamento ele é inteiro, na verdade, ele não é uma continuidade dia após dia, por isso não é necessário fazer prostração. Mas, tradicionalmente, como ocorre, então, quando vier, por exemplo, o Trijang Rinpoche aqui, outros mestres, a gente vai ter que seguir o sistema tradicional. Então, a gente vai ter que saber como funciona, pelo menos a gente aprende um pouco, então a gente faz. Então, quando termina, a gente levanta em silêncio, depois que o lama saiu, aí começa a bagunça. Mas, enquanto isso, a gente espera um pouquinho, ok?